Olá, muito boa noite. Salve Jesus, salve, salve Maria Santíssima. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Iniciando mais uma live, se conectando, conhecendo, um pouco, do que a espiritualidade tem para nos informar, para nos ajudar nessa missão. E estamos aqui, todos os dias, repassando, as informações que os Espíritos nos trazem, tentar da melhor forma possível, falar com todas as pessoas para que todos saibam entender as mensagens trazidas pelos Espíritos, que, ao contrário do que alguns falam pra gente, não é para botar medo em ninguém, não é para deixar ninguém depressivo, como já foi falado aqui, algumas vezes, como alguém manda, mensagens através das redes sociais sem se identificar, Pessoas fazem isso, talvez com o intuito, de querer desagradar ou mesmo a pessoa está passando mal pela sua própria consciência, Dona Isabela? Obrigado, Deus abençoe. E sempre lembrando, das palavras do Cristo, sempre seguindo, os exemplos de Jesus, para que a gente possa viver um pouco melhor, um pouco mais em paz, sabendo, do que podemos enfrentar daqui para frente, certo? Sabendo que a humanidade criou tais situações, sabendo que os seres humanos criaram, todos esses problemas que hoje a humanidade vive, por uma questão simples e lógica de ganância, de querer impor um poder a qualquer preço aqui na Terra, desrespeitando, ou menosprezando a vida, a natureza e tudo que esse planeta tem. E a gente vai com todo amor, todo respeito, sempre lembrar a todos que o Apocalipse do Cristo, uma mensagem trazida lá por Jesus, logo no início, para quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, E a gente só tem que entender a mensagem, que não é uma mensagem de botar medo, destruição, condenação. Não é nada disso. É apenas falando, da colheita da humanidade, colheita dos seres humanos por causa de suas ações ruins, Como está lá no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, certo? Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, onde Jesus, reunidos, Jesus reuniu lá com todos os seus comandantes aqui da Terra, onde ele foi buscar informações de como estaria a humanidade. Ele mesmo interviu, dando essa missão aqui a esse país. Nós não estávamos aqui nesse país naquele momento, não fazíamos parte, porque aqui habitavam apenas os índios, Sr. Paulo César? Muito obrigado, Deus o abençoe. E nós viemos para cá com um propósito de regeneração, que essa oportunidade foi dada para todo mundo, Sr. Horus? Para todo mundo, sem exceção. Todo mundo, Sr. Antônio Bartolomeu? Todo mundo recebeu uma chance, uma oportunidade de pelo menos uma vez, ouvir falar de Jesus, ouvir falar do Evangelho do Cristo, ouvir falar de evolução, ouvir falar de salvação. Cada qual ouviu aquilo que precisava ouvir para poder se despertar, acordar, certo? E cada um que soube,
absorver essas mensagens, procurou melhorar porque sentiu em seu coração que algo estava errado, que alguma coisa precisaria ser feito. Essa é a razão pela qual nós aqui do Brasil estamos aqui, eu particularmente, me dedico, né, a estudar, a aprender, a me reformar, a me corrigir diariamente, para sempre, né, pelo menos tentar ser um médium fiel às mensagens dos Espíritos, ser fiel ao propósito da causa que foi abraçada, de levar ao mundo, né, a mensagem que o Dr. Adolfo Schultz nos deu. No primeiro dia de trabalho da nossa casa foi, certo, levar ao mundo a mensagem dos Espíritos, levar ao mundo a mensagem do próprio Cristo, o Evangelho e o Apocalipse. Tudo a seu tempo, certo? E tudo de acordo com aquilo que a espiritualidade pode nos dar, pode nos ensinar, cumprimento dessa missão. Uma coisa que a gente aprende, pessoal, que eu aprendi o seguinte, né, Dona Carla e o senhor Aloysio, um abraço. Santo de casa não faz milagre. Entenda isso. Às vezes a gente quer mudar as pessoas de dentro de casa, só que a gente quer mudar as pessoas com palavras, com chamadas de atenção. E eu aprendi que a gente tem que ser como fazem os médicos, os enfermeiros, né, Luciana Pereira? Obrigado, boa noite. Você tem que estar preparado para poder ajudar as pessoas quando elas precisarem e da forma com que você puder ajudar, né, Sr. Eduardo Zago? Eu aprendi isso. Mesmo que as pessoas mais caras, né, Sr. Nilson, tudo bem? Eu estou aqui, né, Sr. Tiago Junqueira? Mesmo as pessoas mais caras, mesmo as pessoas mais próximas da gente, a gente não pode convencê-las, porque muitas das vezes, né, Dona Cláudia Coutinho, as pessoas nos julgam por aquilo que elas enxergam na gente, e nem sempre elas conseguem ouvir aquilo que os Espíritos de Deus têm para falar através dos médiuns que vivem ou que estão, né, Sr. Eduardo Adorno, em todos os lugares ao mesmo tempo, fazendo o trabalho e sendo pessoas, né, como os médiuns são, pessoas comuns. São pessoas, né, que têm que ser honradas, né, Sr. Carlos, trabalhadores, né, Sr. Hamilton Robson. Honrados, trabalhadores, honestos, bons pais, bons filhos, bons maridos, boas esposas. Assim tem que ser os médiuns, né? É assim que a gente se esforça para ser, certo? Eu tenho um sonho. Né? Eu tenho um sonho, e esse sonho inclui muita coisa, muito trabalho, muita dedicação, muito esforço e uma concentração ímpar, né, Débora Reis? Uma concentração ímpar para que este sonho, né, Sr. Rogério Salles, ele possa se materializar, e dentro desse sonho materializado, né, Dona Joelma Cabral, a gente consiga fazer com que outras pessoas sejam abrigadas dentro desse manto de amor, através, né, das orientações que os Espíritos nos trouxeram, estão nos trazendo e nos trarão. Hoje, né, nosso irmão Agostinho, as vibrações estão bem fortes, certo? Que a gente se prepara, embora hoje não tenha sido um dia muito fácil. Não foi um dia nada fácil hoje, desde cedo. Muitas dificuldades, muitas discussões, muitos problemas. E sempre que a espiritualidade tem algo importante a fazer, quanto mais eles quebrarem as antenas, ou seja, mais eles quebrarem os médiuns, mais pessoas ignorantes ou pessoas que são levadas através de mensagens, né, Sr. Rodrigo Casagrande? Mensagens assim, aleatórias, mensagens alegóricas, mentiras, né, Marielle?
para poder roubar-lhes o tempo, né, seu Antônio Bartolomeu? Muito obrigado, Deus o abençoe. É assim que a gente vai entendendo essas coisas. Então, olha, eu consigo entender um pouquinho dos sinais. Hoje não foi um dia fácil. E sempre quando, veja só, quando os dias não são fáceis, certo? As pessoas, às vezes, em vez de elas se juntarem em prece, se juntarem em calma, em paciência, muitas das vezes elas não conseguem entender o que se está acontecendo. Por quê? Né, senhor Leandro Afonso? Quando a gente tem e vai trazer qualquer mensagem que é importante para a humanidade, é importante para todos nós, porque nós somos partes da humanidade. Nós não estamos alheios, nem somos privilegiados. Porque não adianta nós recebermos essas mensagens se nós apenas a tratarmos como uma mensagem, né, Rita Oliveira? Se tratarmos essas orientações, esses avisos como apenas uma mensagem, as pessoas falam até mensagens bonitas, e eu não vejo, veja só, beleza nas mensagens que nos chamam a atenção para que a gente fique atento a tudo o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo. Não sei se vocês percebem as coisas, tá? Mas vocês perceberam que os nossos dias, eles continuam curtos? Vocês perceberam que alguma coisa está mudando na rotação do planeta Terra? Para quem vai acompanhando, por exemplo, essa ressonância Schumann e consegue fazer um pouco de analogia, exatamente, gente, hoje é dia 13 de setembro. 13 de setembro. Ninguém falou nada do 11 de setembro, né? Pode ver que ninguém falou nada, passou batido, ninguém teceu nenhum comentário sobre o que aconteceu, né? Mas veja só, vocês perceberam que os dias estão diferentes, estão mais curtos? Perceberam que nos anos anteriores, quando dava 6 horas da tarde, já havia a luz do sol ainda. Agora já há aquela penumbra. Já existe uma penumbra. E o circuito, né, que a gente coloca assim como o horário, né, está mudando assim de forma que isso vem mexendo no comportamento do ser humano, certo? Vem mexendo com o ser humano. E cada vez menos tempo nós estamos tendo para poder fazer as nossas coisas durante o dia. Não é porque, né, muita gente fala que nós assumimos muitos compromissos para a mesma hora e essas coisas, por causa de trânsito, isso e aquilo, entendeu? Não é não. Não é porque se assume compromisso disso aqui, não é por causa de trânsito, não, porque hoje nós temos muito mais facilidades de nos comunicarmos do que alguns anos atrás. Alguma coisa está errada. Daqui a pouco chega a primavera, e sempre quando chega a primavera é um momento assim, muito delicado da humanidade. É muito delicado o que está acontecendo com o nosso planeta. O que a gente espera? Né? O que a gente espera é só que tudo aquilo que foi passado sobre saúde, sobre as condições mentais, emocionais, cada um procure fazer a sua lição de casa. Por quê? Para que você não exploda, para que você não faça mal a ninguém, para que você não perca a consciência e ainda mais, tem outros problemas, né? As pessoas, elas estão fazendo mal às outras sem perceberem o mal que elas estão causando. As pessoas estão assim indiferentes à condição de vida dos outros, né, compadre? Elas estão alheias. As pessoas estão, na dona Silvia Ruiz, Sueli Ruiz, as pessoas, elas estão um pouco sem escrúpulos, um pouco sem caridade, um pouco sem amor, né? Um pouco mais, né? Sem amor, em respeito aos seres humanos, né, seu Jorge Cordeiro? E o que nós estamos vivendo isso
diante só do que nosso irmão Agostinho nos falou em março deste ano, em fevereiro deste ano, está acontecendo agora, nesse momento, aqui com o planeta, né, Dri Sanches? As pessoas estão apáticas, alheias, estão sem saber o que fazer, estão sem motivação. E isso me lembra, veja só, de uma orientação que os espíritos nos falaram, que chegaria uma hora em que nós duvidaríamos de tudo. Até mesmo aqueles que se dizem cristãos. Até mesmo aqueles que dizem acreditar na reencarnação. Até mesmo aqueles que dizem que estão vigilantes. As pessoas, elas entrarão num processo de dormência em suas atitudes, em que elas ficarão alheias, afastadas, desacreditadas em todas as coisas. Estão feitos zumbis. Estão feitas zumbis. As pessoas estão buscando apenas a questão de sobrevivência, pensam apenas em sobreviver, e estão sem perspectiva de futuro, sem perspectiva de que alguma coisa boa venha a acontecer. As pessoas estão muito cansadas mentalmente, está difícil. Nós estamos nos cansando muito mais rapidamente, e sem que a gente perceba, as pessoas, elas estão perdendo a motivação para viver. As pessoas estão perdendo a motivação para trabalhar, para a família, para o amor. É o que nós estamos vivendo nesse momento. Enquanto isso, veja só, chegam mensagens, né, de todos os lados. Né, Arthur? Está aí com a sua mãe, Arthur? Deus te abençoe, meu filho. Então, vocês podem ver que as pessoas, elas estão agressivas, apáticas, demais, que qualquer coisa que você fale, eu estou falando isso para você dentro de casa, tá? Dentro da sua casa. Então, tenta de todos os meios e modos evitar brigas dentro de casa, não importa qual seja o motivo. O que você tiver que fazer, você faça, certo? Você faça sem usar qualquer cunho religioso, porque isso hoje está parecendo uma ofensa na cabeça das pessoas, certo? Desde que se foram introduzidos certos gatilhos na cabeça das pessoas, elas estão dispostas às piores barbáries, ou seja, tudo aquilo que se viveu nas encarnações passadas vai explodir na cabeça das pessoas. Vai explodir, tá certo? Então, veja que as pessoas estão discutindo por coisas banais. Pode ver que as pessoas estão implicando umas com as outras pelos seus hábitos e costumes. As pessoas não estão enxergando o bem que cada um faz, mas estão com uma ideia fixa de querer impor certas coisas, certas leis em suas cabeças, tá certo? A gente vê aqui pela própria live, as pessoas que implicam porque se come carne, implica-se porque se toma vinho. Muita gente que não sabe nem o que come, né? Às vezes fica falando daquilo que Jesus comia ou não comia, entendeu? E você pode ver que as pessoas, elas mandam certas cargas vibratórias horríveis, certo? Então, gente, religião quer dizer religar. Basta que você esteja religada à sua fé, à sua crença, e você fazendo a sua reforma íntima,
você saiba como enfrentar tudo isso, né? Foi perguntado agora há pouco o que fazer, né? Nunca discuta com quem está cheio de razão, né, Isabeli e Lívia? Nunca discuta com alguém que esteja cheio de razão, tá certo? Se você quiser, você pode ouvir, se houver condições. Se não, você nem perca seu tempo. Quando a pessoa está cheia de razão, é porque ela está disposta a qualquer coisa mesmo. E como você está dentro da sua casa, junto com a sua família, procure preservar a sua família. Procure evitar qualquer tipo de violência dentro da sua casa. Procure evitar imposições dentro da sua própria casa. Lembre-se de uma coisa: o conhecimento que você tem é para você. Porque se você se exaltar, é tudo, viu, Cláudia Regina? É tudo que o mal quer, né, seu Jorge Braço? Obrigado, Deus abençoe. É tudo que o mal está esperando que você faça, certo? Quando a vibração nos atinge, o que a gente tem que fazer? Orai e vigiai, como ensina o Cristo. Ó, fecha a boca. Fecha a boca. Passe um zíper, certo? Passe um zíper ali e não discuta, não brigue, porque tem muita gente perdendo a cabeça. Muita gente perdendo a cabeça. Muita gente usando de uma violência descomunal, certo? Nessas horas. E olha, nós estamos querendo evoluir. Né, Tati Conrado? Deus abençoe. Se nós estamos vivendo a nossa melhor encarnação, é preciso que a gente aprenda a ter controle sobre esses impulsos. Lembre-se, você quer evoluir. Você quer ser alguém melhor. Se você deixar esses impulsos agir sobre você, você volta a errar como nós cometemos erros em nossas vidas anteriores. Essa é a razão pela qual nós estamos reencarnados, certo? Porque se estamos reencarnados é porque nós estamos com nosso pezinho sujo. Aprontamos com alguém, e esse alguém está reencarnado bem aí do teu lado. O fato de estar reencarnado do teu lado não significa que você tenha que apanhar, não significa que você tem que ter a obrigação de conviver junto. Você não tem essa obrigação nenhuma. Através do seu entendimento, através da sua intuição, você vai saber exatamente o que você tem que fazer. Sabe? Tem muita gente procurando, como diz, né, sarna para se coçar. Você sabe que a gente sempre fala para as pessoas, né? Veja só. Quem avisa, amigo é. Certo? Quem avisa, amigo é. Quem avisa só não quer roubar o que é seu. E muita gente, só quando você avisa ela, você toma cuidado com isso, com X, com Y, com Z. Senão você vai dar com os burros na água. Normalmente, certo? A pessoa que ouve isso, ela está cheia de razão e ela fala, não, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Ou seja, quando a pessoa já responde desse jeito, ela já está sob esse domínio, certo? Dessas influências daquilo que ela foi no passado, que está comandando a vida dela no presente e vai fazer com que ela caia num precipício. As pessoas vão cair numa decepção tão grande, vão quebrar sua cara de tal forma que elas vão perder a fé. Vocês verão aí muita gente perdendo a fé, muita gente desistindo da mediunidade, pessoas conhecidas. Vocês verão médiuns conhecidos se apagarem da mediunidade, desaparecerem nas atividades espirituais. Né, Leandro Bibanco?
Vocês verão isso. Médios que estão hoje aí. Pode ver que houve uma febre, houve uma enxurrada de médiums aí na internet. Muita gente usou o nome de médium, né? Aldete Rodrigues. Obrigado, Deus abençoe. Essas pessoas vão desaparecer, sabe por quê? Porque elas não têm o que falar. Não sabem mais o que falar. Não sabem mais qual o nome do espírito que esteja ali manifestado. Então, vai chutar tudo quanto é nome que você possa imaginar. Vocês vão ouvir falar de pessoas, esses médios vão colocar nomes, tudo quanto é nome de espírito que você possa imaginar. Fique atentos a isso. E a hora que você ouvir as mensagens, você vai falar assim, meu Deus, o que esse ser humano está falando? Isso vai provocar o quê? Uma descrença geral. Dentro do próprio meio das pessoas que acompanham ou que buscam, né, o teor espiritual das mensagens através da internet, que é um excelente meio de comunicação, só que também é um campo que qualquer pessoa pode começar a falar, pode começar a dizer coisas que no começo possa até oferecer algum significado diante do quê? Da necessidade de cada um. Então, por necessidade, as pessoas vão começar a ouvir, a acompanhar. Essas pessoas vão começar a ter seguidores dentro disso, né, Rosineide? Dentro disso, vocês verão essas pessoas depois desaparecerem. Então, veja só, quando começa, né, a atirar para tudo quanto é lado, atira para todos os lados, começa a mencionar o nome de todos os espíritos que vocês já ouviram falar. É porque não há o que fazer, não há o que falar, estão apenas usando isso para tentar tirar algum proveito, mas daqui a pouco eles verão que isso não terão mais qualquer significado e simplesmente irão desistir de tudo. Vocês vão ver, vocês vão observar nesses próximos dias, essas semanas, entendeu? Esses próximos 2, 3 meses, no máximo até o final do ano, certo? Muitos desses que estão hoje na internet, de repente desaparecer e voltar à vida que eles tinham antes, uma vida comum, buscando apenas o conforto material, querendo ganhar dinheiro, querendo sei lá, se envolver com baladas, com bebidas, com tudo aquilo que não sou contra, mas também que não tem a ver com o trabalho que o médium deve fazer. Certo? Tá certo? As vibrações estão bem fortes. Nossos irmãos estão fazendo de tudo para nos ajudar. Falo para vocês, hoje não foi um dia muito fácil. Viu, dona Cláudia Coutinho? Isso vai acontecer em todas as casas espirituais, viu? Todas. Nenhuma dela, né, Ana Rosa? Obrigado, Deus abençoe. Está livre disso, sabe por quê? Porque todas essas casas estão com médiums iniciantes. Não são médiums com experiências de encarnações passadas que estão aí, certo? Resistindo a todas essas provações e provocações e com isso conseguem, de todos os meios e modos, resistir às tentações, né, seu Marco Guerra? Obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Né? Rosemary Bauer, né, seu Alexandre Cordeiro. Já está acontecendo, mas vai piorar, gente. Vai piorar. Além do que, uma grande celebridade ligado, né, a esses fenômenos espirituais vai voltar ao mundo espiritual. E isso vai provocar um abalo muito grande também dentro do próprio meio espírita. Vai provocar um abalo bem grande. Bem grande. Viu? Então vocês aguentem firme. Confiem em Deus. Confiem nas palavras do Cristo. Confiem nos conhecimentos que vocês tenham e procure colocar a palavra reencarnação, né? Para você entender isso tudo e você resistir
a toda essa enxurrada, certo? Que a gente fala que é notícias ruins, nem posso dizer se isso realmente será notícia ruim, tá? Nem posso dizer se isso é notícia ruim, mas estejam atentos. Aguenta, use o conhecimento que você tem, use todo o conhecimento que você tem para você se proteger. Sabe por quê? A humanidade, ela vai entrar um clima de depressão. 2023, 2024, certo? Isso vai trazer, né, seu Eduardo? Isso vai trazer uma grande preocupação às pessoas. E como as pessoas, aqueles que ouviram as mensagens dos Espíritos, e lembrou-se que quando Jesus, né, falou, né, que deu permissão, quando Jesus deu permissão para que aqueles seres que habitavam o umbral reencarnassem, certo? Estão aí reencarnados muitos recém-saídos, né, do Vale dos Suicidas. Mas muitos, ok? Muitos. Dentro, né, de outros segmentos religiosos também, a humanidade ela vai se sentir órfã. A humanidade vai se sentir abandonada por pessoas conhecidas, né, no campo das religiões em geral. Gente, eu não vou dizer nome de ninguém, não. Eu não posso fazer isso, eu não tenho esse direito, tá? Eu não tenho esse direito. Só estou falando para vocês que sejam fortes. Sejam fortes. Não falem de nomes. Acompanhem, veja só o que está acontecendo aí. Primeiro, o clima. Segundo, veja o que está acontecendo com o tempo, os dias. Os dias estão curtos e não deveriam estar mais curtos. Essa questão da ressonância Schumann, a apatia que está acontecendo ali no campo da Europa, o próprio desencarne da rainha, e o desencarne de muita gente, muitas pessoas idosas, conhecidas no mundo, muitas pessoas conhecidas, famosas no mundo, vai ter muito desencarne deles até o final do ano. E conforme essas pessoas vão desencarnando, vai causando um abalo dentro das estruturas políticas, religiosas, sociais, hierárquicas, tá bom? Você acredita em Deus? Faz uma prece. Acredite na proteção que você tenha, né, Helena Margarida? E a gente agora vamos ver o que os nossos irmãos têm para nos dizer, tá bom? Eu estou aqui, né, Kátia Rodrigues? Um beijo para Sara, que esteve ali no templo hoje. Toda a família. Deus abençoe. Tenham fé. Certo? Eu estou aqui.
eu vou entendendo, sabe? Eu vou prestando atenção muito, né? Eu me lembro sempre, sempre, sempre das palavras de Dom Carlos Ramírez, em que ele disse que muitos que estão próximos de nós não conseguirão nos acompanhar quando ele chamar, quando ele fizer um chamado, não conseguirão acompanhar. Porque ele diz que vai chamar uma única vez. E todas as pessoas que já estão assim, ficando com mágoas sem razão, puxando culpas para elas sem razão, essas pessoas elas estarão sob um forte domínio depressivo, vai fazer com que elas se percam no meio do caminho e não consigam chegar até aonde ele disse que nós precisaríamos chegar. Eu vou fazendo contas aqui na minha cabeça em relação a datas, compromissos, a energia que paira aqui no nosso Brasil, no nosso planeta, desse silêncio que está acontecendo hoje no mundo ali da Europa, tá? Então, eu estou aqui. Eu estou aqui. Certo? Eu tenho fé. Eu acredito nos espíritos. Acredito na proteção divina. Acredito. Eu acredito que se eu fizer a minha parte, eu tenho que pensar em cuidar de mim e espírito. A carne para nada serve. Eu sei que eu vou desencarnar um dia. Todos nós iremos desencarnar. Isso é certo. Então eu preciso estar preparado para tudo e todas essas coisas. Você está aí? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Um calor imenso começa a tomar conta, né, da nossa cabeça. A energia começa a circundar o ambiente. Quem está conectado na vibração pode perceber. Muita gente que está aí acompanhando. É bom dar o sinal, sabe? Eu estou aqui. Nós estamos aqui. É bom. Eu aprendi isso com Jesus quando ele disse isso. A Joana de Ângeles, né? Joana de Cusa. Eu estou aqui. Nesse momento você mentalize aquilo que é mais importante, a sua família, que para você é mais sagrado. Ajude na vibração. Eu estou aqui. Passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não passarão. Disse Jesus, um sermão profético, trazendo a todos os presentes as respostas aos questionamentos íntimos de cada um, como hoje faz a humanidade,
que em meio à tecnologia vigente, onde o crescimento intelectual se deu, desde os tempos de Herodes até o momento, muitos daqueles soldados, guerreiros, servidores, muitos daqueles trabalhadores braçais, muitos daqueles que comungavam da prece de forma oculta, estão hoje vívidos no planeta Terra, buscando afirmar seus compromissos diante da majestade que a luz do conhecimento tem a somar com as bases obtidas por cada um daqueles que souberam aproveitar todas as palavras de oportunidades que a reencarnação concede incessantemente a cada um, dentro de um tempo programado para que possam evoluir e evoluir de forma correta rumo ao caminho da verdade, da sua própria regeneração, do seu bem-estar íntimo, do seu bem-estar intelectual, retirando as culpas e as cobranças dos seus erros e ressaltando as oportunidades vindouras dentro de uma consciência aonde a aproximação com os seres idealistas convictos de que juntos conseguem fechar todas as portas para o mal, conseguem criar e criarão pequenas células espalhadas pelo planeta, com grupos pequenos de pessoas, a fim de criarem um campo de proteção de todas as formas vibracionais, físicas, criando inclusive barreiras físicas para impedir que intrusos adentrem e que consigam ali manter-se, alimentar-se e cuidar da proteção de cada um. Muitos irmãos que foram alertados quanto aos seus propósitos na Terra, aos cuidados com sua saúde e negligenciaram os mesmos, serão chamados a prestarem contas na vida eterna e de lá a grande maioria seguirá caminho ao planeta misericordioso que os acolherá e os acolherão para que os mesmos deem continuidade à sua regeneração de uma forma mais acentuada, visto que a inteligência mal empregada e mal utilizada na busca dos prazeres materiais não os levaram e nem os prepararam para os mesmos prazeres, só que da forma que o espírito vive, dentro de uma alegria de poder compartilhar com tais conhecimentos aos seus irmãos e dividir o seu tempo, dividir o seu conhecimento com aqueles que somam também em outras esferas, outros campos de atividades, para juntos seguirem seus caminhos. Como os ciclos terrestres, eles vão mudando de acordo com a classe de espíritos reencarnados, e muitos desses da era herodiana que estão aqui serão chamados ao mundo espiritual para prestarem contas dentro dessas próximas fases lunares seguidas, dentro desses ciclos solares do qual, onde todos fomos alertados das mudanças que ocorreriam desde o campo vibracional até mesmo ao campo físico do qual o planeta Terra está vivendo. As explosões que estão ocorrendo dentro do núcleo solar, gerando ondas violentas, estão chegando agora e atingirão mais o planeta Terra, pois as mesmas já estão passando pelas órbitas de Júpiter, chegando a Marte, chegando às luas adjacentes, atingindo já os primeiros impactos
na Lua do planeta Terra, que agora, dentro desses próximos ciclos semanais, atingirão com uma onda de calor que provocará todo tipo de alteração climática e uma instabilidade jamais vista dentro das condições pluviométricas deste planeta, gerando tempestades, furacões, tufões em todos os lugares do planeta, inclusive lugares que jamais isso teria sido ouvido. E esta geração herodiana que está aí, muitos colocando-se como seres comunicantes com seres espirituais, mas sem qualquer contexto de verdade, cessarão e serão bloqueados esses canais para que os mesmos não criem mais danos às suas mentes e, com isso, convertam tais formas expiatórias em próximas reencarnações de meditação dentro dos vasos físicos que ocuparão nas condições aqui da Terra e de fora do planeta Terra. Dentro das profecias anunciadas outroras em livros que foram transcritos desde muito antes do descobrimento do Brasil, sobre o momento que hoje vive esta humanidade, reuniões que acontecem nos bastidores dos homens que comandam o planeta, estão transferindo para grupos selecionados, para que esses grupos recebam tais informações sobre essas tempestades solares e sobre a chegada de um grande meteoro, em que pouco se é divulgado em função da proteção aos habitantes da Terra, que podem entrar em desespero a qualquer momento, como já o fazem diante de algumas mensagens recebidas, pelos mesmos estarem ali apenas preocupados com a sua subsistência material e cegos quanto às questões planetárias em que estão vivendo. Tudo que os religiosos estão dizendo para que se resguardem nesses períodos próximos do final deste mês, os meses de outubro, novembro e um dezembro onde o ciclo natalino pouco haverão que se comemorar, devido a essas mudanças comportamentais da humanidade, dos países, dos dirigentes desses países. Tudo que o mundo invisível fez para evitar que essa digladiação nuclear não ocorresse, e dentro do que está escrito nos corações dos seres humanos, ao qual os senhores do karma estão agindo no processo de expurgação e limpeza, para que haja uma definição quanto às posturas que cada um precisam tomar. É importante que os irmãos observem a postura dos governos ligados ao campo norte-americano, ligados aos campos europeus, com bases principalmente no leste, onde as dificuldades políticas já geraram todas as instabilidades militares, do qual esta guerra que está aí sem terminar terá um desfecho muito negativo para todo o continente europeu, todo o continente asiático e todo o continente americano do norte, provocando
uma dor imensurável no coração de todos esses que não terão por onde correr nesse planeta. Os menos preparados irão tentar contra a sua própria vida e nada conseguirão. Os desestruturados emocionais receberão, dentro dos exércitos da salvação, dentro dos trabalhadores da caridade, o auxílio, sempre que possível, através dos meios de comunicação, levando as vibrações de paz para que os mesmos não pensem em sucumbir com a própria vida. Dentro desses ciclos aonde a humanidade se enverga, nessa última quinzena desse mês de setembro, dentro dos meses de outubro, novembro, a Terra vai enfrentar os experimentos dos homens bélicos e, ao mesmo tempo, a ação do que a Mãe Natureza irá lhes trazer. Tremores acima do esperado em cidades extremamente populosas, as mudanças nas temperaturas dos mares, provocando mudanças nos ventos, jamais conseguido medir pelos homens, alterando a vida marinha, a vida aérea desses seres viventes. Como estamos falando de uma transição de um planeta, de um processo evolutivo, e dentro de um campo de expurgação, para que haja vida neste planeta, é necessário que o mal seja exposto e extinto. No campo individual, coletivo, da família à nação. Contudo, os meios de comunicação estarão atrelados a bloquear todas as mensagens que estão sendo ao mesmo tempo distribuídas dentro dos chamados antenas ou médiums, para alertar cada qual os grupos espalhados pela humanidade, para que se precavejam diante do momento bem delicado que a humanidade está vivendo. Dentro das previsões que estão sendo divulgadas sobre meteoritos, meteoros, isso em breve será observado a olho nu, esses choques que ocorrerão em continentes, como avisos do céu à terra. Algumas outras situações ainda não podemos transferir-lhes, em função de que os dirigentes espirituais do planeta estão travando uma luta com os senhores das sombras para que o mal seja minimizado em todo o planeta, em todos os continentes. Estejam preparados para viverem com pouco. Estejam preparados para dividirem o pouco que têm
com aqueles que nada têm. Estejam preparados para usar as palavras de caridade e conforto para aqueles que em desespero lhes pedirão por misericórdia. Estejam preparados para estender as mãos a quem necessita. Dias de fome e trevas, dentro da ordem apocalíptica, criadas pelos seres humanos, serão abertas para todos os olhos verem. Assim, a segurança estará dentro dos grupos afins, dentro dos grupos fortes na fé, dentro das irmandades formadas por idealismo, por confiança, por amor. Dentro desses núcleos familiares que serão mantidos sob essa luz para afugentar-lhes das sombras do medo que a humanidade vive. Muitos irmãos vão mudar de opinião radicalmente mediante a ação vista por todos, onde o silêncio se fará e o medo irá afugentar aqueles que ousaram contra o Cristo, contra a verdade, contra a luz. As forças espirituais estarão agindo em favor daqueles missionários da luz espalhados pelo mundo no cumprimento de suas missões, como aqui já foram orientados os mesmos para que não se desesperem nos lugares onde estejam. Que a ação misericordiosa que os levaram a cumprir tais mudanças em suas vidas, os mesmos estarão lado a lado no cumprimento desse momento, desta missão. E sinais virão, resumindo, do céu, do espaço, pelo sol e por uma mudança que irá ocorrer na Lua, que irá interferir nos mares. O bramido do mar se fará ouvir a centenas e centenas de quilômetros, que fará a humanidade pensar. Outros pontos a serem observados.
na sensação de medo e instabilidade dos meios religiosos. Ficaram em silêncio durante algum tempo, até que os seres de luz os façam falar a mesma língua. Assim por enquanto. É o que pode ser traduzido aqui para que vocês ouçam 1, 2, 3, até 7 vezes, para vocês entenderem dos códigos, os sinais, para que a mensagem não se perca em meio aos meios ao qual ela estará sendo propagada. E tem que ser desse jeito. A paz prevalecerá, porque a paz tem que habitar os corações de todos. Do vosso irmão Agostinho. Bom, amanhã a gente continua. E vamos prestar atenção. A cabeça está fervendo. Que Deus os abençoe. Muita paz. É o que eu posso dizer para todos. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta. Tá bom? Como eu sempre digo a todos, eu estou aqui. É só o que eu posso dizer para vocês. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Deus abençoe. E vamos pensar em tudo. Bom, as coisas não vão ficar muito fáceis. Essa é uma das razões pelo qual o Papa, pediu que o dinheiro da igreja pudesse ser centralizado. Estão falando aí de um reset econômico, certo? Um reset político. Estão falando aí dessa guerra anunciada por Nostradamus aí, já protagonizada ali no território europeu. Fome disparada pelo mundo. E o Brasil enfrentando a sua guerra íntima. É impressionante o que acontece nesse país. É impressionante o que está acontecendo com a cabeça de algumas pessoas que não conseguem enxergar a missão do Brasil. É impressionante. É impressionante como o ser humano, como muitos brasileiros, eu não sei o que eles defendem, sinceramente. Não sei o que eles querem. Sinceramente, eu não consigo entender.
Não sei se é por causa de orgulho, se é obsessão, são problemas graves de entendimento, ou se são pessoas que se vendem, não se importando o que acontece com os outros. Que diga o seguinte: o Brasil vai cumprir sua missão. O Brasil vai salvar o planeta. O Brasil vai salvar o mundo. E para que isso aconteça, a ação do Cristo, porque o Cristo é quem está defendendo o Brasil dessa ação das sombras. É Jesus quem está defendendo o Brasil dessa loucura toda que estão fazendo por aí. É uma meia dúzia de gente mentirosa que se vendeu e se vende por uns míseros trocados que não levam a nada, enquanto que o planeta está passando por um problema gravíssimo. Gravíssimo. Então olha só. Vai cair um meteoro? Vai. Os que ficam cobrando aqui a tsunami vão ter o gostinho de ver. Não sei se isso é bom. Isso acontecer. Vão ficar felizes com isso? Eu não vou ficar, não. Eu não vou ficar feliz com isso. Mas se isso vai satisfazer, pronto. Se vai mudar alguma coisa, não sei como. Porque eu não quero de forma alguma sofrimento de quem quer que seja. Tá bom? É muita gente, sabe, pedindo. Muita não. A grande maioria pede Jesus. Alguns outros pedem Barrabás. Ok? Onde o meteoro vai cair, não sei. Eu não sei onde o meteoro vai cair. Também não posso saber. Não posso saber. Mas eles vão me mostrar. Tá bom? Eu estou aqui. Que Deus os abençoe. Paz. Façam prece. Não briguem, não discutam. Não tentem debater com o ignorante. O ignorante, ele é ignorante. E ele já é ignorante há mais tempo, então ele é um ignorante muito melhor. Tá bom? Vamos fazer muita prece. Vamos fazer muita prece. Que Deus abençoe, gente. São 10:10. Fiquem em paz.